Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham tido aí um ótimo final de semana e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Bom, hoje a gente vai começar o nosso conteúdo. Ele começa, na verdade, lá na página 26 do livro, tá? Então peguem o livro, página 26, porém peguem o caderno também para vocês fazerem algumas anotações referentes a esse conteúdo, tá? A gente vai falar sobre o Simple Past, Interrogative Form and Question Words, beleza? Simple Past, Interrogative Form and Questions Words. Beleza? Eu quero que vocês peguem os cadernos de vocês para vocês fazerem algumas anotações em relação ao que eu vou falar, para ficar mais fácil para vocês estudarem, tá? Como eu disse, esse conteúdo ele é referente à página 26. A gente já está falando sobre o Simple Past há algumas semanas, desde o início do nosso bimestre. Não façam o exercício da página 26 ainda não. Prestem somente atenção aqui em mim e peguem o caderno de vocês para vocês fazerem anotações. Aí depois a gente vai para a página 26 e eu vou explicar as tarefas que vocês deverão responder. Então vamos lá. A gente está falando sobre Simple Past desde o começo do nosso terceiro bimestre. O Simple Past é o passado simples dos verbos. Por exemplo, eu vou passar aqui no quadro alguns verbos, eu vou botar no presente e no passado, só para conceituar vocês. Olhem só, por exemplo, eu tenho o verbo estudar, que em inglês a gente vai falar study. Olha, ele vai estar no presente, que é a coluna present, e aqui, ó, Simple Past. Simple Past. Ó, o passado do study é studied. Né? Ó, studied. Esse é o passado do study. Study, studied. Eu tenho aqui o verbo comer. O verbo comer é eat. O passado do eat é ate. Tá vendo? Ó, até. Por exemplo, o verbo fazer em inglês, do. O passado dele, did. Tá? Então, essa segunda coluna aqui, ó, nós temos os verbos no passado, que são esses verbos que a gente trabalhou durante essas últimas semanas. Por exemplo, nós estudamos a forma afirmativa e negativa. A forma afirmativa é quando eu afirmo alguma coisa. Por exemplo, olha, eu estudei matemática no bimestre passado. Em inglês a gente vai falar assim, olha, I, que quer dizer eu, studied. Ele é o verbo estudar no passado, tal. Eu estudei matemática, math, bimestre passado, last bimester. Beleza? Ó, last, opa, cortei o B aqui, pronto, ó. Last bimester. Então a gente estudou nessas últimas semanas a forma afirmativa, ou seja, quando a gente afirma. Certinho? Hoje a gente vai trabalhar a forma interrogativa. Como que se faz perguntas em inglês utilizando o Simple Past? É muito fácil, é muito simples. Eu vou apagar aqui o quadro e vou colocar alguns exemplos da forma interrogativa do Simple Past. Certinho? Olha, eu vou deixar esse exemplo aqui, tá vendo? I studied math last bimester. Que quer dizer, eu estudei matemática bimestre passado. Então vocês reparem que aqui eu tenho uma frase no passado simples e essa frase ela está na forma afirmativa. Então como que eu faço perguntas em inglês no Simple Past? É muito fácil. Em inglês, no Simple Past, para fazer pergunta, a gente vai usar o did. Olhem só. Esse did aqui, ele é um verbo auxiliar, ele tem o seu valor, ou seja, ele é o verbo fazer no passado. Porém, quando a gente utilizá-lo em perguntas, ele não vai ter tradução nenhuma. Ele simplesmente vai ser utilizado para indicar que a pergunta ela está no passado. Por exemplo, olhem só. Se aqui em cima, nessa daqui, eu afirmo que eu estudei matemática bimestre passado, olha, I studied math last bimester. Aqui eu vou fazer pergunta. Como é que vai ficar essa frase aqui, porém na forma interrogativa? Vai ficar assim, olha. Did I study math last bimester?
Olhem, eu estudei matemática bimestre passado. Reparem que, quando eu faço perguntas no passado, o verbo principal ele volta para o presente. Reparem que na forma afirmativa, o verbo principal ele está no passado. Tá vendo? Ó, studied terminou com ed. Tá vendo? Studied. Porém, na forma interrogativa, o verbo principal ele volta para o presente. Por que ele volta para o presente? Ó, study, estude, tá vendo? Porque esse did aqui, ele que vai estar indicando que essa pergunta era o passado. Então, todas as vezes que eu for fazer perguntas em inglês no passado, eu vou usar o did e o verbo principal tem que estar no presente, porque o did é que vai indicar que essa pergunta está no passado. Eu vou escrever aqui algumas frases, prestem atenção, na forma interrogativa e na forma afirmativa, e vocês irão copiar no caderno. Podem copiar essa daqui. Copiem essas duas frases. Deem uma pausa aí no vídeo para vocês poderem copiá-las aí no caderno, beleza? Ótimo. Agora, novamente, eu vou escrever aqui algumas frases na forma afirmativa e interrogativa. Aí vocês vão copiar também no caderno. Mas primeiro, deixem eu copiar essas frases aqui no quadro, tá? Por exemplo, olha. Eu assisti TV, I watched TV last night. Que quer dizer, eu assisti TV ontem à noite. Ó, reparem que eu estou afirmando. Ó, deixa eu só escrever mais embaixo, porque eu acho que a luz está refletindo aqui no quadro. Ó, I watched TV last night. Que quer dizer, eu assisti TV ontem à noite. Reparem que aqui eu estou afirmando e o verbo principal está no passado. Agora a gente vai transformar essa afirmação em pergunta. Olha como que eu faço pergunta no passado. Ó. Did I watch? Reparem que o verbo principal ele volta para o presente. Tá vendo? Ó? Did I watch TV last night? Eu assisti TV ontem à noite? Agora um outro exemplo, olha. Maria comeu um bolo. Maria, ó, primeira, tá? Essas daqui são as primeiras, agora a segunda. Maria ate a cake. Ó, aqui eu estou afirmando, ó, Maria comeu um bolo. Reparem que o comeu no passado é esse ate aqui. Ate, comeu. Agora a gente vai transformar essa afirmação em pergunta. Vai ficar da seguinte forma, olha. Did Maria eat a cake? Olhem, Maria comeu um bolo? Seria a tradução no português, ó. Maria comeu um bolo? Did Maria eat a cake? Reparem que o verbo principal, ó, tá vendo que aqui é ate, não é? Ó, até. E aqui virou eat. Por quê? Porque esse eat, ele é o presente do ate. E aqui fica no presente por causa do did. Se tem uma pergunta utilizando did, o verbo principal ele volta pro presente. Porém, a gente vai traduzi-lo como se fosse passado, certinho? Agora, uma outra frase na afirmação aqui, ó, na afirmativa. Olha, vamos lá. João, deixa eu ver. João copiou o exercício, ó. João copied the exercise. The exercise last class, na última aula. Agora a gente vai transformar em uma interrogação, né? Uma frase interrogativa. Vai ficar assim, ó. Did João... Qual o presente de copied? Não é copy? Ó, did João copy the exercise
last class? João copiou o exercício aula passada? Agora vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e vão copiar essas frases nos cadernos de vocês, beleza? Ótimo. Agora que vocês já copiaram aí no caderno de vocês, prestem atenção. No livro, tá dizendo assim, olha, no livro fala assim, Simple Past, o título, Simple Past, Interrogative Form and Question Words. Nós acabamos de ver, ó, as formas interrogativas, né, ó. Eu uso o did para fazer pergunta no passado, did, e o verbo principal tem que estar no presente. Quando a gente faz perguntas, a gente utiliza o did e o verbo principal no presente. Por quê? Porque é o did que vai dar essa noção de passado para a frase. Quando a gente utiliza o did, a gente já vai saber que ele já está indicando passado nessa frase. E uma outra coisa. Em inglês, é muito comum, no Simple Past, a gente utilizar marcadores de tempo. Uma palavrinha ou uma expressão que indique o tempo. Por exemplo, reparem que em todas essas frases aqui, eu tenho um marcador de tempo. Ó, last night. Aqui eu tenho last class. É muito comum, não é obrigatório, mas é comum a gente utilizar marcadores de tempo quando a gente faz perguntas ou afirmações no passado. Por exemplo, eu falo assim, eu estudei matemática ano passado. Eu fiz o exercício com ela semana passada. Eu a vi ontem. Então, todas as vezes que a gente for fazer perguntas ou afirmações no passado, é comum que a gente utilize essas expressões de passado. Reparem que aqui na segunda a gente não utilizou. Por quê? Porque não é uma obrigação. A gente não precisa escrever sempre, Maria comeu um bolo ontem, Maria fez um bolo ontem, Maria estudou semana passada. Não é uma obrigação, porém é comum que se use esses marcadores de tempo. A gente vai ver ainda isso, porém, prestem atenção. Agora, a gente vai falar sobre as question words. Question words. O que são question words? Eu vou apagar aqui rapidinho. Question words, meninos, são algumas palavrinhas que a gente vai utilizar antes do did em inglês para fazer perguntas. Como assim? São essas palavrinhas aqui, olha. A gente vai ter o what, a gente vai ter o who, a gente vai ter o where, a gente vai ter o when. Deixa eu ver se tem alguma outra palavrinha no livro. Somente essa, e o why. Nós temos aí 5 palavrinhas. Essas 5 palavrinhas, pessoal, elas são utilizadas sempre antes do did em uma pergunta. Eu vou traduzir palavra por palavra. Esse what aqui, ele vai significar o que, né? Ou qual. Esse who é quem. Esse where é onde. Esse when é quando. E esse why é por quê. Essas 5 palavrinhas, ó, what, who, where, when e why, a gente sempre vai utilizar antes dos verbos auxiliares. Nesse caso, a gente está falando do did, não é? A gente não faz perguntas com did no passado. Então, essas palavrinhas, elas sempre vêm antes. Por exemplo, olha, se eu quisesse perguntar assim, o que você fez ontem à noite? Olha como vai ser a pergunta. Eu vou apagar só essa tradução aqui para não ficar confuso, tá? Porém, quem quiser copiar, volte o vídeo rapidinho e dá uma pausa, beleza? Aí dá uma pausa e copia. Eu vou escrever novamente aqui, ó, what. Esse what quer dizer o que ou qual, não é? E ele sempre vai vir antes do did. Olha só, o que você fez ontem à noite? What did you do last night? Olha, o que você fez ontem à noite?
Reparem que eu tenho uma pergunta no passado, o what, ele veio antes do did, beleza? E o verbo principal se mantém no presente. What did you do last night? O que você fez ontem à noite? What did you do last night? Aí você vai ter que responder, olha, I did many things. Eu fiz muitas coisas. For example, I went to the mall, I went running, né? Eu fui ao shopping, eu fui correr, e assim por diante. Então reparem que o what quer dizer o que ou o qual e vem antes do did. A outra question word que nós temos aí é o when. Esse when, meninos, quer dizer quando. A gente sempre vai utilizar o when quando a gente quiser saber o tempo em que determinada ação aconteceu. Por exemplo, olha, quando você comeu o bolo? Quando você comeu o bolo? When did you eat the cake? Quando você comeu o bolo? When did you eat the cake? Beleza? Então reparem que o when veio antes do did, certinho? E o verbo principal se mantém no presente. Por quê? Porque é o did que está dando essa noção de passado na frase. Ele que está indicando que a pergunta está no passado. A próxima question word que nós temos aí é o where. Esse where, ele quer dizer onde, tá? A gente sempre vai utilizar o where quando a gente quiser saber o local que determinada ação aconteceu. Por exemplo, olha, onde Maria morou em 2010? Where did Maria live in 2010? Where did Maria live in 2010? Onde Maria morou em 2010. Então reparem que o where ele veio antes do did e o verbo principal, o live, está no presente. Por que está no presente? Porque é o did que está indicando que a pergunta é no passado, beleza? Agora a gente tem a próxima question word aí, que é o who. Esse who quer dizer quem, beleza? Ó, quem, who. Porém, com o who é diferente, olha. No caso do who, a gente não vai utilizar o did em perguntas. Por que a gente não vai utilizar o did? A gente já vai utilizar o verbo no passado mesmo. Por exemplo, olha, quem comeu o bolo? Quem comeu o bolo? Who ate the cake? Who ate the cake? Por que a gente não utilizou o did com o who? Porque o who quer dizer quem. A gente não vai usar um outro sujeito ou um outro pronome depois do quem. Beleza? A gente não vai falar assim, ó. Quem você comeu... por exemplo, quem você estudou... Não faz sentido. Então, no caso, quando a gente for utilizar o who para fazer perguntas, a gente não vai utilizar o did, certinho? A gente não vai utilizar o did como verbo auxiliar. A gente já vai colocar o verbo principal depois do who, e esse verbo principal vai estar flexionado no passado. Reparem só, olha. Quem comeu o bolo? Who ate the cake? Quem comeu o bolo? E a próxima question word que a gente tem aí é o why. O why quer dizer por quê. O why, ele volta, tá? Ele sempre vai ser antes do did, somente o who, certinho? Que não vai ser. Que não vai ter o did, certinho? Olha, no why vai ter, ó. Por que você comeu o bolo? Why did you eat the cake? Por que você comeu o bolo? Why did you eat the cake? Por que você comeu o bolo, certinho? Então essas são as question words, ó. What, when, where, who e why. O what vai ser traduzido como que ou qual.
O when vai ser traduzido como quando. O where como onde. O who a gente vai traduzir como quem. No caso do who, a gente não vai utilizar o did para fazer perguntas, beleza? Ele mesmo faz a pergunta dele. É que nem aquele meme. Não tem aquele meme que fala assim, ela faz não sei o que dela? Então, ó, o who faz a pergunta dela, beleza? Ele mesmo faz a pergunta dele. Então, eu não preciso do did. Mas, prestem atenção, o verbo principal que vem depois do who tem que estar no passado. Tá? Quando a gente utiliza o did, o verbo principal vem para o presente. Porém, como aqui a gente não vai utilizar o did, o verbo principal mantém no passado. E o why quer dizer por quê, certinho? E todas essas palavras, ó, reparem que what, when, where e why a gente vai utilizar antes do did, certinho? Agora a gente vai lá pro livro, abra um livro de vocês na página número 26. Página número 26. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Aqui a gente falou de did e tal para fazer perguntas, não foi? Quando a gente for fazer perguntas com o verbo to be no passado, aí vocês me perguntam, como assim fazer perguntas com o verbo to be? O verbo to be vai ser sempre usado quando a gente quiser saber o nosso estado. Por exemplo, se eu sou feliz, se eu estava feliz, né, no passado. Ó, eu era feliz, você era feliz, você estava aqui. Então, quando a gente tiver frases, né, ou perguntas relacionadas ao estado do sujeito, a gente vai usar o verbo to be. Por exemplo, olha, eu era feliz. A afirmação no passado fica assim, ó, I was happy. Ó, eu era feliz. Isso é uma afirmação no passado. Esse was aqui é o verbo to be no passado. Para fazer perguntas com o verbo to be em inglês, a gente vai fazer com o próprio verbo to be. Por exemplo, eu era feliz? Was I happy? Eu era feliz? Beleza? Então, quando tiver verbo to be na frase, a gente não vai utilizar o did para fazer pergunta. Por exemplo, se eu pergunto assim, ó, Maria estava na escola semana passada? Como que vai ficar a pergunta? Ó? Was Maria at school last week? Was Maria at school last week? Maria estava na escola semana passada? Então, quando tiver verbo to be, né, que é o ser ou estar no passado, a gente vai utilizar o próprio verbo to be para fazer pergunta. Como assim? A gente vai colocar ele sempre antes do sujeito. Ó. Reparem que o eu e Maria são os sujeitos aqui dessas frases. Então, o verbo to be, ó, was, veio antes. Was Maria? Was I happy? Beleza? Por exemplo, ó, vamos fazer uma outra frase aqui. Pedro, vamos fazer uma afirmação e uma frase afirmativa e uma frase interrogativa. Olhem só. Pedro was at home. Pedro estava em casa. A pergunta para essa frase seria a seguinte, ó, was Pedro at home? Was Pedro at home? Um outro exemplo agora, olha. Vamos lá. Ícaro tem acento. Ícaro and Júlio were at school. Olha, Ícaro e Júlio estavam na escola. É uma frase afirmativa, olha. Ícaro e Júlio estavam na escola. Ícaro and Júlio were at school. A pergunta para essa frase seria a seguinte, olha. Were Ícaro and Júlio at school? Olha,
Ícaro e Júlio estavam na escola, aqui tem o were, porque Ícaro e Júlio são duas pessoas, eles, então é plural, tá? Ícaro e Júlio were at school, nesse caso, na afirmativa, Ícaro and Júlio were at school. Na interrogativa, were Ícaro and Júlio at school? Tá? Então, quando tiver verbo to be, a gente faz perguntas com o verbo to be, certinho? Agora, peguem os livros de vocês, página número 26. Eu vou explicar os exercícios que vocês farão. Página 26, certinho? Na página 26, a gente tem a questão número 1. Ó, questão número 1, página 26. Ela diz o seguinte: Read the following questions and pay attention to their structure. After that, complete the rule about making interrogative sentences in a simple past. Que quer dizer o seguinte, olhem só. Leia as seguintes perguntas e preste atenção nas suas estruturas. Depois disso, complete aí as regras, né? Complete a regra sobre como fazer perguntas em inglês no passado simples. Então, reparem que nesse quadrinho verde, olha, nesse quadro verde, a gente tem aí 4 perguntas. A primeira pergunta é assim: Did you have a video game when you were a kid? Você tinha um videogame quando você era uma criança? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: What did you do for fun as teenager back then? Que quer dizer, o que você fazia para se divertir quando você era uma adolescente? A terceira pergunta é a seguinte, olha. When you were a kid, what did you do for fun? Que quer dizer, quando você era uma criança, o que você fazia para se divertir? E a última pergunta é a seguinte, olha. Did kids play on the streets? As crianças brincavam na rua? É a quarta pergunta. Aí embaixo a gente tem uma grande afirmação que diz assim, olha. Para fazer perguntas no passado simples, nós usamos, prestem atenção, question words, mais, aí nós temos a primeira lacuna. Olhem só. Aí nós temos a primeira lacuna aí na número 1. O que nós utilizamos depois das question words para fazer perguntas em inglês? Nós utilizamos o did, beleza? Então completem aí na número 1, ó, nessa lacuna aqui de baixo, com o did. Certinho? Com o did. Continuando agora, número 2. A número 2 ela é oral, então nós faremos na nossa aula ao vivo na quarta-feira, beleza? Agora a gente vai para a número 3. A número 3 diz assim: quando uma pergunta começa com um verbo, nós geralmente temos sim ou não como resposta. Mas quando essa pergunta começa com uma question words, que são aquelas what, where e when, a gente tem que dar uma resposta mais detalhada. Verifique. Aí nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos alguns balõezinhos, olha, nós temos alguns balõezinhos, né, dando exemplos. O primeiro balãozinho, deixa eu ver se a câmera está focando, ele diz assim, olha, Did you have a TV in your bedroom when you were a kid? Que quer dizer, você tinha uma TV no seu quarto quando você era uma criança? Aí ele responde, Yes, I did. Esse yes, I did quer dizer, sim, eu tinha. Porém, reparem que na segunda pergunta aqui do próximo balãozinho, eu já tenho uma question word, ou seja, eu já não vou responder com sim ou não. Olha, what did you watch on TV? O que você assistia na TV? Aí o próximo balãozinho responde, olha, I watched TV series and movies. Que quer dizer, eu assistia séries de TV e filmes, beleza? Então, olha, quando eu tenho perguntas, prestem atenção, diretas com o verbo, por exemplo, olha, did you study math last bimester? Você estudou matemática bimestre passado? Aí você vai responder, yes, I did. Esse yes, I did quer dizer sim, eu estudei.
tá? Porém, se você não estudou, você vai responder no, I didn't. Tá? Então, reparem que quando eu tenho perguntas no passado somente com o verbo e antes do did eu não tenho nenhuma question word, eu vou responder sim ou não nessas perguntas. Porém, se eu tiver uma question word antes da pergunta, aí eu vou ter que dar uma resposta mais completa, eu vou ter que explicar a minha resposta. Por exemplo, se eu falo assim, olha, what did you do on weekend? O que você fez no final de semana? Aí você vai responder, ó, I did. Eu fiz muitas coisas. Many things. Aí você vai complementar, beleza? Então, quando eu tenho question words antes do did, eu tenho que dar uma resposta mais completa, beleza? Mas agora, voltando aí pro livro, ó. Can you match the question word with its subject? Você pode associar as question words com os seus objetos, né? Ou seja, com os seus significados, aí, suas traduções. Aí eu tenho aí letra A, B, C, D e E. E na outra coluna eu tenho aí o significado, né? Tipo, os sentidos dessas question words, e vocês irão associar. Por exemplo, vamos fazer a letra A. A letra A está escrito who. Né? Who quer dizer quem em inglês. Who quer dizer quem. Quem. E aí, na segunda coluna, a gente tem que procurar o sentido que o who vai expressar dentro de uma frase. O who quer dizer quem. Então, se é quem, a gente vai utilizar o who para pessoas, não é? Ou seja, quando a gente quiser saber sobre alguma pessoa dentro de uma pergunta. Então, vocês vão lá no people, está escrito people. People quer dizer pessoas. Irão colocar a letra A, porque é a letra A do who. E who quer dizer pessoas. Então, o who está relacionado a pessoas. Por exemplo, a letra B tem o where. Ó, letra B tem o where. O where quer dizer onde. E nas opções que sobraram, nós temos aí places, que quer dizer lugares, specific information, que quer dizer informações específicas, o time, que quer dizer tempo, e o reason, que quer dizer motivo. Se o where quer dizer onde, o onde ele está mais associado a lugares, que quer dizer que em inglês a gente vai chamar de places, não é? Então a gente vai lá no places, ó, places, e vai colocar a letra B, beleza? Places quer dizer lugares. E lugares, a gente vai utilizar o where, tá? Quando a gente quiser saber onde ou que local alguma coisa aconteceu. Certinho? Então, terminando a número 3, vocês vão para a número 2. Prestem atenção. A número 2 não, desculpa. Número 4, ó. Past time expressions. Nesse past time expressions, pessoal, vocês irão fazer o seguinte, olha. A questão número 4 pede o seguinte. Nós utilizamos expressões de tempo quando alguma coisa aconteceu, ou seja, no passado é muito comum a gente utilizar expressões de tempo. Por exemplo, eu comi o bolo ontem à noite, eu estudei matemática bimestre passado, e por aí vai. Esse ontem à noite, bimestre passado, é que são as expressões de tempo aí dessas frases que eu acabei de dizer. Aí o enunciado continua, olha. Leia as seguintes frases e sublinhe as expressões de tempo que você consegue identificar aí nessas frases. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 frases, olha. 4 frases. Deixa eu apagar aqui o quadro. Eu tenho 4 frases. A primeira diz assim, olha. My grandmother, ó, my grandmother was, que quer dizer, minha avó tinha 16 anos, years old, em 1950. Então, nessa primeira frase, qual é a expressão de tempo que está marcando o tempo, indicando o período que a ação aconteceu? Em 1950, não é? Ó? Em 1950, porque 1950 já passou, já aconteceu.
Então a gente vai fazer uma linha aqui embaixo do 1950 na primeira frase. Aí vocês irão ler a segunda, a terceira e a quarta e irão sublinhar, prestem atenção, irão sublinhar dessa mesma maneira as expressões de tempo das outras sentenças, beleza? Terminando a página 26, vocês irão para número 27. Na número 27, a gente tem a número 5, prestem atenção. A número 5 diz assim, write the date as asked, que quer dizer o seguinte, escreva as datas do jeito que elas estão sendo perguntadas. Eu tenho aí algumas perguntas, não é perguntas, na verdade são algumas afirmações e a gente vai completar essas afirmações de acordo com o que está escrito aí, tá? A gente está na página 27, questão número 5. Eu vou apagar aqui para vocês não se confundirem. Vamos lá. Na número 5, nós temos a primeira vez escrita assim, today. Today. Today quer dizer hoje. Hoje é que dia? Vai depender do dia que você está respondendo aí esse exercício. Mas vamos responder como se fosse quarta-feira, porque a gente vai fazer a correção na quarta-feira, beleza? Então a gente vai colocar assim, olha, se está escrito today is, né? Hoje é, aí tem a linha, aí você vai escrever, ó, Wednesday. Hoje é quarta-feira, tá? Por que a gente vai colocar quarta-feira aqui? Porque a gente vai corrigir esse exercício na quarta-feira. Aí a segunda informaçãozinha que nós temos aí é o yesterday was. Olha, yesterday was. Yesterday was quer dizer ontem foi, aí você vai colocar o dia anterior ao quarta-feira. Qual foi o dia anterior à quarta-feira? Não é terça-feira? Então a gente vai colocar Tuesday. Ó, Tuesday. Beleza? Tuesday. E aí depois tem last year was. Ó, last year was quer dizer ano passado foi. Aí você vai colocar o número do ano. Aí a próxima é, ó, last month was. Aí você vai colocar o mês passado, nome do mês, em inglês. Aí depois está escrito assim, ó, three days ago. 3 dias, 3 days ago was. 3 dias atrás foi, aí você vai colocar o nome. E por último nós temos aí, the day before yesterday, ou seja, o dia antes de ontem. O dia antes de ontem foi, aí você vai colocar também, beleza? Terminando a número 5, a gente vai fazer a número 6. A número 6 pede o seguinte, olha, complete o mapa mental com outras expressões que nós podemos utilizar aí para falar sobre o passado. Reparem que nós temos aí 2 colunas, 2 mapas mentais. E a gente vai preencher, prestem atenção, com expressões, né, com palavras, que a gente pode utilizar no Simple Past. Olha, eu vou exemplificar aqui para vocês. Primeiro, vamos lá. O mapa mental, meninos, digamos que é um desenho com resumo de algumas informações que a gente está estudando. Por exemplo, esse desenho aí é de um mapa mental. Ó. O primeiro que nós temos aí está escrito assim, ó, last. Esse last aqui quer dizer último, passado. E aí ele tem algumas setinhas, né? Ó. O primeiro quadradinho dele está aqui. Aí depois vem o segundo quadradinho dele. Aí depois vem o terceiro. São 5 quadrinhos, né? 5 retângulos, na verdade. Quarto e o quinto. A gente vai escrever, prestem atenção, esse last aqui, ele pode acompanhar várias palavrinhas. Como assim, várias palavrinhas? Ele quer dizer passado ou passada. A gente em português fala semana passada, mês passado, ano passado e por aí vai. Não é década passada, noite passada, última terça, última sexta, não é? Então a gente vai escrever palavrinhas que esse last acompanha. Porém, a gente vai escrever em inglês. Eu vou responder essa daqui com vocês. Ó, a gente não fala assim semana passada. Em inglês, semana passada, a gente vai falar last week. Aí vocês vão escrever o week nesse primeiro quadrinho.
Mês passado, em inglês, a gente fala last month. Aí vocês vão escrever o month aqui, ó. Month, quer dizer mês, ó. Last month, mês passado. Ano passado, em inglês, a gente vai falar last year. Olha, last year. Aí vocês vão escrever o year aqui. Outra coisa que a gente pode usar o last, ó. Sexta-feira passada. Sexta-feira passada, em inglês, vai ser last Friday. Last Friday. E outra coisa que a gente usa com last, olha só, deixa eu olhar aqui no livro porque já esgotou aqui, deu branco para mim. Por exemplo, ontem à noite. Ontem à noite a gente fala last night. Beleza? Então essas são as respostas aí do primeiro mapa mental. E no segundo mapa mental a gente tem o ago. Esse ago, meninos, olha, ago, ele quer dizer atrás. A gente não fala assim no português 1 ano atrás, 6 meses atrás, 10 anos atrás, 100 anos atrás. É isso aqui que a gente vai completar. Por exemplo, como que seria 1 ano atrás? A year ago. Como que seria 6 meses atrás? 6 months. 6 months, tá? Ago. 6 months ago. 6 meses atrás. Como que seria, deixa eu ver aqui no livro, o que ele nos dá aqui. Como que seria alguns anos atrás? Alguns anos atrás, a gente falaria o some years. Some years ago. Como que seria 1 hora atrás? A gente falaria an hour ago. O ago já está aqui, ó. An hour ago. E como seria no bimestre passado? No bimestre passado não. Bimestre, um bimestre atrás. A bimestre ago. Beleza? Então deem uma pausa aí no vídeo para vocês copiarem aí as respostas da número 6, da página número 27. Beleza? Deem uma pausa. Agora que vocês deram uma pausa e a gente respondeu junto, beleza? Vocês irão fazer a número 1 aí da página 27, ó, que tá lá embaixo, tá vendo a número 1? Que é essa daqui. A número 1 pede o seguinte, olha, faça perguntas no passado utilizando esses trechos, nessas palavrinhas que já estão aí. Então, na número 1 aí, pessoal, da página 27, a gente tem o seguinte, ó, vamos fazer a letra A juntos, todo mundo. Na letra A, eu tenho assim, olha. You, last night, eu tenho go out with friends. Que quer dizer assim, não quer dizer nada. A princípio não quer dizer nada. Eu tenho you last night go out with friends. O exercício pede para a gente fazer perguntas. Então, como que a gente vai fazer as perguntas aí no passado simples? A gente vai organizar essas expressões, nessas palavras, e formar uma pergunta. A gente está vendo que aqui não tem nenhuma question word. A gente não tem o what, where, when, nem nada. Então, a gente vai começar com o did, beleza? Se é pergunta, vai ter o did. Aí a gente vai ver qual vai ser a palavrinha que vem depois do did. É o you, olha, você. Did you go out with friends? Olha, did you go out with friends last night? Você saiu com alguns amigos noite passada? Did you go out with friends last night? Todas as vezes que vocês virem esse last night, last alguma coisa, ou ago, ele vai ser sempre no final da frase, tá? Ó, você saiu com seus amigos ontem à noite? Belezinha? Então essa é a resposta da letra A.
Aí vocês irão organizar a letra B, letra C e letra D e formarão perguntas, beleza? A número 2 pede o seguinte, olha, crie perguntas para as respostas abaixo. Reparem que na número 2 a gente tem aí letra A, B, C, D e nós temos aí uma question word, uma lacuna, e embaixo nós temos a resposta. Vamos fazer a letra A e da número 2 juntos. Olhem só, a letra A da número 2, ela tá assim, olha. What? Aí tem a lacuna e embaixo está respondido assim, ó. Luísa brought, que quer dizer Luísa trouxe o Uno, né? Her Uno cards, as cartinhas de Uno dela, para a escola. Luísa trouxe as cartinhas de Uno dela para a escola. Então a gente vai fazer uma pergunta com base nessa resposta. A resposta é: Luísa trouxe as cartinhas de Uno para a escola. Então a gente poderia perguntar aqui o seguinte, olha, o que Luísa trouxe? Reparem que a gente já tem o what aqui, não é? Que é a question word. Question word quer dizer palavrinha para fazer perguntas. Nós já temos o what aqui. Então a gente sabe que o what vem sempre antes do did, não é? Então aqui a gente já vai usar o did, ó, depois do what. What did Luísa bring? Ó, o que Luísa trouxe? What did Luísa bring? Tá? O que Luísa trouxe? Luísa trouxe suas cartinhas de Uno para a escola, beleza? Então essa é a resposta da letra A. Deem uma pausa aí no vídeo, copiem no caderno de vocês. Aí vocês irão fazer a letra B, letra C e letra D nos livros, ou não copiem nos cadernos, não, copiem nos livros, tá? Essa é a resposta da letra A, da número 2, da página 27. Então copiem no livro. Terminando aí, pessoal, nós iremos para a página 28. A página 28, eu tenho a número 3. A número 3 pergunta o seguinte, pede o seguinte. Fale com seu colega sobre essas perguntas. Use as expressões de tempo que você estudou. When was the last time you... Aí está escrito assim. Qual foi a última vez que você... Aí eu tenho a letra A, letra B, letra C e letra D. A letra A diz assim. Qual foi a última vez que você machucou a barriga aí de tanto rir? Aí você vai escrever 2 days ago, que seria 2 dias atrás. Beleza? Então você vai usar as expressões de tempo para responder a número 3. Então vamos lá. A resposta da letra A, da número 3, seria assim, ó. Coloquem aí, ó. 3 days. 3 days ago. Ó, a resposta da letra A, da número 3, que quer dizer 3 dias atrás. A letra B diz assim, ó, read a book, que quer dizer ler um livro. Aí vocês vão colocar a última vez que vocês leram um livro. Qual foi a última vez? Semana passada? Aí vocês vão colocar last week, que quer dizer semana passada. E assim por diante. Vocês vão responder a letra C e a letra D utilizando esse tipo de expressão, certinho? Terminando aí a número 3, vocês vão para a número 4. A número 4 pede o seguinte, olha. How good is your memory? Quão boa é a sua memória? Try to answer these questions as fast as you can. Tente responder estas perguntas aí o mais rápido que você conseguir. You can use stopwatch to test your speed if you want, then test a partner. Nesse caso, a gente não vai marcar tempo de nada, a gente vai responder sem marcar tempo, porque o enunciado pede para você responder essas perguntas o mais rápido possível, ou seja, você vai colocar um cronômetro e vai tentar responder, porém, a gente vai responder normalmente, certinho?
A letra A pergunta assim, olha, Where did you meet your best friend? Onde você encontrou o seu melhor amigo? Onde você conheceu o seu melhor amigo? Aí você vai responder, eu conheci o meu melhor amigo, papapá, papapé. Para essas perguntas da número 4, vocês podem utilizar o Google Tradutor. Então vocês traduzam aí as perguntas, imaginem as respostas em português, escrevam lá as respostas que vocês escreverão aqui em português, e aí vai aparecer o Google Tradutor, aí vocês copiam aqui. Certinho? Por exemplo, a letra B pergunta assim, When did you first see the sea? Quando que você viu o mar pela primeira vez? Aí você vai colocar, ano passado. Aí você vai escrever last year. Beleza? Esse tipo de resposta. A letra C pergunta assim, olha, What time did you arrive home yesterday? Que horas você chegou ontem em casa? Aí aqui você já pode inventar, caso você não tenha saído de casa, beleza? A letra D pergunta assim, olha, Where did you celebrate your last birthday? Onde você celebrou, comemorou o seu último aniversário? Aí você vai escrever. A letra E pergunta assim, o que você comeu ontem à noite? A letra F pergunta assim, ó, quantas vezes você escovou os dentes ontem? A letra G pergunta assim, olha, quais filmes você assistiu semana passada? Quais ou qual? A letra H pergunta assim, olha, quando você viajou, qual foi a última vez que você viajou para uma cidade? Para uma outra cidade? A letra I pergunta assim, o que você fez no sábado à noite? E a letra J pergunta, o que você almoçou no último domingo? Aí você vai responder essas perguntas. Utilizem o Google Tradutor, beleza? Terminando a página 28, vocês irão para a 29. A 29 pede o seguinte, olha, organize as palavras e então respondem as perguntas de acordo com as fotos. A letra A, eu tenho aí palavras embaralhadas. Ela é muito semelhante com a questão da número 1 da página 20, da página 27. Ela é muito parecida com a 1 da página 27. Porém, aqui, prestem atenção, vocês irão observar as imagens para poder responder essas perguntas. Como assim? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. A letra A da número 5, está escrito assim, olha. Ó, número 5 da página 29. Eu tenho did, eu tenho where, eu tenho Camila, eu tenho yesterday e eu tenho go. E eu tenho ponto de interrogação aí. É uma pergunta, não é? Então a gente vai organizar essas palavras e formar uma pergunta. Olha, where did Camila go yesterday? Ó, para onde, né? Onde Camila foi ontem? Para onde ela foi, né? Aí, com base nas imagens, ó, para onde ela foi? Ela não foi para o hospital? Aí a gente vai responder na linha de baixo. Olha, she went to the hospital. Ela foi ao hospital. Beleza? Ó, she went to the hospital. Essa é a pergunta, essa é a resposta para a pergunta que a gente acabou de organizar. E assim vocês farão na letra B, C, D, E, F, G e H, beleza? As respostas das perguntas, elas sempre são baseadas nas fotos, beleza? Então sempre observem as fotos. Por exemplo, aí vocês vão organizar B, C, D, E, F, G e H. Eu já ia tentar traduzir aqui, mas se eu traduzir eu vou estar dando as respostas para vocês. Terminando a página número 29, vocês farão a página número 30. Não, só façam até a página 29 mesmo. Beleza? Então, ó, exercício de hoje. Vocês farão a página 26, farão a página 27, a página 28 e a página 29. Beleza? Tentem fazer esses exercícios. Na nossa aula de amanhã a gente vai fazer a correção. E lembrando que a nossa aula começa às 9 horas. Tá? A nossa aula é na quarta-feira, não é amanhã, desculpa. Tá? A nossa aula de quarta-feira começa às 9. Tentem chegar às 9 horas. Depois das 9, eu acho que até 9h10, pessoal. Passou de 9h10, já fica um pouco complicado, porque aí vocês já vão perder o início da correção, beleza? Então, ó, a partir de 9 horas, certinho? Então, tentem fazer os exercícios,
Na quarta-feira, a partir das 9 horas, a gente corrige na nossa aula ao vivo. Então é isso, bom dia para vocês e até lá.